Saber, 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 para morrer sabendo, estudar, 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 para morrer sabendo, não adianta de nada. Então, o movimento Ocupa Estelita é interessante porque ele surge não só entre arquitetos e urbanistas, mas ele surge também no meio dos juristas, que se apercebem, primeiro, de uma inadequação, de uma obsolescência dos dispositivos legais de que nós dispomos para regular o processo de uso e ocupação do solo. Olha, o Ocupa Estelita é um grito da juventude, um grito contra a lógica da especulação imobiliária. A gente vive uma grande crise econômica e as grandes saídas das crises econômicas sempre logram uma lógica de acumulação de capital. A gente vê, por exemplo, especulações imobiliárias crescentes que não atendem aos interesses da maioria. O movimento Ocupa Estelita é um movimento que se preocupa não apenas uma cidade para todos, mas muito mais uma cidade que se volte para a maioria da população dessa cidade, que é excluída dos grandes centros, que é excluída dos lugares de trabalho, que é distanciado desses lugares de trabalho, que não tem o direito de morar onde querem. A diversidade de usos, mas também com essa diversidade de usos se espera uma integração com as áreas circunvizinhas, o próprio bairro São José e as comunidades de baixa renda que estão colocadas por trás do projeto. Os moradores do Coque, os moradores de Brasil Teimosa, que ficam ali do lado do Estelita, são moradores de ZEIs. E as construtoras querem acabar com as áreas de ZEIs. O que são as ZEIs? As zonas especiais de interesse social. Uma conquista histórica dos movimentos de moradia, dos movimentos populares, para que não haja especulação nesses espaços. Então, as ZEIs são a pedra no sapato das construtoras, elas querem destruir as ZEIs. Então, a luta do Estelita não é apenas pela paisagem, não é apenas por uma cidade mais democrática no sentido do Estado. É uma luta popular, uma luta para que a cidade de fato seja do povo. Em nome da educação, você vê saídas na questão de saúde também de lógica privatizante. Então essas lógicas, na verdade, dão resposta para um setor, para um setor que já ganha muito dinheiro, já acumula muito capital e impede a realização para a maioria, a realização de que precisa a maioria de habitação, espaços para lazer cultural. A maioria precisa de uma saúde digna, de uma universidade forte, com recursos. Então essa lógica que resiste aí o Ocupa Estelita, ela diz justamente um grito ao contrário. Não queremos mais uma lógica que avilta as pessoas, e sim nós queremos uma lógica que humanize o conjunto das pessoas, da maioria que precisam de moradia, de saúde digna, de educação de qualidade. Nos fazer acreditar que para empreender naquele lugar o único modelo viável é aquele. Não é. Nós sabemos que se a prefeitura assumir o seu papel de condutor nesse processo de uso e ocupação do espaço, a prefeitura pode de antemão estabelecer as regras que virão na forma de um plano urbanístico que não foi feito, é uma exigência legal que não foi cumprida. E dessa forma, aquele que viesse a empreender ali, ele empreenderia dentro de parâmetros, dentro de padrões, dentro de regras. Mas os empreendedores encontraram um campo aberto, sem regra, sem parâmetros, sem nada. Porque como é que a gente vai lidar com a situação da cidade, se também não pensar a cidade na perspectiva da educação, de uma educação que democratize, que construa cidadãos críticos? Você como professor, como é que você enxerga uma manifestação tão forte e tão consciente politicamente, feita por jovens universitários, em sua maioria, que conseguem mobilizar de verdade e fazer acontecer essa reivindicação na cidade? Eu fico emocionado, porque a gente tem que entender que os processos de educação, eles partem das experiências mais espontâneas, partem de vários tipos de experiências, não só escolares, ou seja, a professora não é aquele que sabe tudo, que vai dizer como deve ser dito. No caso, a juventude está dizendo, nós queremos fazer movimento, nós cansamos de ser enrolados pelos governos
governos, né, por pseudos esquerdistas que ficam dizendo que estamos melhorando o Brasil e as condições reais, isso não se apresenta como realidade. Então nós ficamos contentes com essa lição, né, na rua, né, que são dadas pelos jovens, né, pelos estudantes. As decisões não podem ser tomadas de cima para baixo no que se refere aos valores da cidade. Essas decisões têm que ser compartilhadas, têm que ser debatidas, têm que ser discutidas. Meu principal argumento é que as nossas vidas não estão à venda. As nossas vidas não são em função do lucro. A gente não é uma peça para ser descartada como se fosse uma peça de baralho que não presta para nada. A gente não é fruto do dinheiro. A gente tem emoções, a gente tem sentimentos, a gente tem desejos, a gente é gente, a gente não é máquina.